aqui é a Liz e eu tô hoje aqui no Dique do Tororó com a minha amiga Cecília. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre candomblé, umbanda, os orixás e algumas perguntinhas que vocês mandaram no Instagram e tudo mais. Olá! Então, eu preciso dizer antes de tudo que o que eu vou falar é mais um entendimento, uma construção que eu fiz para entender alguns percursos que a gente faz na vida, né? Porque eu pulo 7 ondinhas, porque eu uso branco dia de sexta-feira. Então, é mais um estudo que eu fiz para entender a minha própria cultura e é o que eu vou passar aqui para vocês. Que a Cecília é aqui de Salvador e, enfim, isso tudo é muito forte aqui em Salvador, né? Eu sei que a maioria da minha audiência é do Sul, então lá a gente não tem tanto isso. Se bem que pular 7 ondinhas, o Brasil inteiro pula, né? Pula? E é por que pula? Não é? Menor ideia! Vou dar uma explicação aqui, que pode ser uma teoria. As 7 ondinhas, o número 7, ele é muito significativo nas religiões de matriz africana, porque ele abre caminhos, né? Além disso, você está saltando 7 ondinhas para Iemanjá. Você está ali no mar e está saudando as águas. É um novo ciclo que se inicia. Então, querendo ou não, você está pulando 7 ondinhas para ela. Mas vamos voltar um pouquinho, já que a gente já está falando de Iemanjá, vamos voltar um pouquinho para explicar. A pergunta que mais apareceu no meu Instagram foi: qual que é a diferença candomblé e umbanda, né? Então, qual que é a diferença? Essa pergunta apareceu várias vezes. As duas eram uma construção, né? São de matriz africana. O candomblé, ela preserva mais essas raízes nos seus cultos, nas suas oferendas, então elas são mais centradas. Já a umbanda, ela agregou outras religiões ao seu culto. Ela traz traços tanto do catolicismo como do o espiritualismo, né, kardecista também. Ela engloba outras culturas. Ela absorve de outras religiões, né, os seus cultos, algumas teorias que acho que terminou abrasileirando ainda mais a Umbanda, né? Porque incorporou mais a nossa cultura. As outras religiões, elas vêm muito de livros, né? A gente tem no catolicismo a Bíblia, a gente tem ali no João o Corão. Então, todos eles foram escritos. O candomblé sempre foi oralidade. Ele é passado, ele é ancestral, ele é passado de pai para filho, não só no sentido do pai biologicamente filho, mas dentro da religião, né? Da sua Ialorixá, do Babalorixá, que Ialorixá, ela é a figura feminina e o Babalorixá seria o pai de santo. Tanto no candomblé quanto na umbanda se chamam filhos, se chamam irmãos, né? Meu irmão de santo. Então é muito forte essa raiz familiar. Você cria uma família ali dentro, né? E o pai e a mãe são suas figuras de guardião, porque ele vai passando todos os ensinamentos, todas as aprendizagens que ele teve antes para os seus filhos. Eu chego a me arrepio. Eu acho que uma das coisas mais fortes dessas religiões de matriz africana, pelo menos do meu entendimento, é essa coisa da ancestralidade, né? É porque de cultuar os seus antepassados e tal, de respeitar. E eu acredito que é um respeito muito forte ao mais velho dentro da religião, que é passada desde quando você se inicia para toda a vida. Porque é eles que guardam o conhecimento, então você precisa respeitar o mais velho, né? Ah, sim. Daí teve uma menina que perguntou se elas são religiões monoteístas. Sim, são religiões monoteístas. Vou fazer um parâmetro com o catolicismo apenas para, acho que, entender e para também, acho que a gente materializa mais forte quando a gente já tem um domínio sobre uma determinada religião. A gente tem Deus e tem os santos. Então, para a Umbanda, o Lorum, no candomblé tem um nome parecido, mas dá uma grafia diferente que agora eu não vou me lembrar. Não tem problema. Então tem o Lorum, que seria associado ao Deus, então ele é a divindade maior, e teria os orixás, que também são seres de luz, e que são associados, né, e foram associados aos santos, porque quando vieram da África para cá, os africanos não podiam cultuar seus próprios deuses, então eles terminaram dando o jeito deles, e nos dias de santos católicos se fazia, né, as oferendas se faziam as suas referências aos seus orixás. Aí terminou, que veio aí essa questão do sincretismo, né, que hoje a gente cultua os dois ao mesmo tempo. Aqui a gente tem muito forte Nosso Senhor do Bom Fim,
que é a figura voltada ao Oxalá, que é o de branco lá atrás, seria o orixá mais velho, né, das entidades, e tem essa associação. É um festejo que a gente faz 8 quilômetros da igreja de Conceição da Praia, que aí já vem de Oxum, que é a orixá que carrega o ouro, né, a riqueza. Que é da água, é isso? Ela é a mãe das águas doces. Das águas doces, tá. E ela é a padroeira daqui de Salvador, e os festejos são 8 de dezembro, junto com Nossa Senhora da Conceição da Praia. Então tudo tem muita similaridade. É quase como se eles estivessem fingindo contar aquela imagem, mas na Sim. verdade eram os orixás, né? Isso. Inclusive por isso que eu escolhi esse cenário e falei, se a gente precisa gravar esse vídeo lá, que eu acho muito significativo, né? Que tem aqui as imagens que são as imagens... eu fico usando esse termo, não sei se ele tá certo, mas originais, assim, as imagens dos orixás mesmo, e não dos santos que eles foram obrigados a cultuar por tanto tempo, né? Eles são representativos, né, da matriz africana. Eu fico dizendo que uma das imagens que foram mais dissociadas da cultura afro foi a Iemanjá. 2 de fevereiro, Dia da Rainha, que pra uns é branca, branca, pra nós é pretinha. A próxima pergunta, então, é da Claire. E ela perguntou, dizem que o candomblé e a umbanda foram criadas no Brasil. Procede? Elas são as duas de Salvador? Então, eu entendo que não, né? Não dá pra ser criada algo que já existia. Elas foram muito antes. abrasileiradas, como tu falou antes, né? Elas foram abrasileiradas, foram abraçadas, foram adaptadas. Assim, Isso, adaptadas dizer. é bom. É. Essa pergunta eu achei muito interessante. Eu não sei se tu vai saber responder 100%, mas vamos lá. Essa cultura segue na África até hoje? Qual a influência que o Brasil trouxe que torna ela diferente do que tem lá? Vamos lá. Sim, é seguido. Eu tive contato com algumas pessoas de Angola. A gente tem muita influência dessa região aqui. A gente tem outras regiões que tem a região de Queto também, que é muito forte. Que Queto traz até o Iorubá, que é cantada nas músicas aqui da Bahia por Carlinhos Brau, é um grande difusor da cultura afro, e ele traz Iorubá em muitas das suas músicas. Todo mundo canta o balua, e babalu, xaê, quando vem pro Carnaval de Salvador e não sabe nem o que está falando. É verdade. Mas é Iorubá. Então, eu já falei de Senhor do Bonfim, né, que é voltado a Oxalá. Tem Ançã, que é Santa Bárbara, tem Oxóssi. Oxóssi é incrível, porque Oxóssi, ele... Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Então Oxóssi é representado Bahia, por dois santos diferentes, dependendo do estado. Dependendo do estado, por causa depende da região da África que veio a influência. Na Ubanda, por exemplo, que vem de uma região, ele é representado pela cor verde, né? E já pro candomblé, ele traz a cor azul turquesa. A África é um continente, né? A gente fica tratando como se fosse ali na África, ali no Rio Grande do Sul, tipo, cara, é um continente, é um sabe? Brasilzão também, eu acho. A gente acha que o Brasil Só que dentro muito... de vários países inseridos. Exato. Né? A gente fica falando que o Brasil é muito diferente. Tipo, estar aqui é muito diferente de estar no Sul e tal. E aí, quando a gente vai falar da África, a gente fala como se fosse tudo igual. Tudo a mesma coisa lá. Próxima pergunta é, por que vestimenta branca em quase todos os rituais? Inclusive, deixa eu contar uma história engraçada. Eu ia vir fazer esse vídeo de blusa preta e short vermelho. Aí o William me olhou e falou assim, não. Não. Foi lá, pegou a blusa da mãe dele. Lindíssima. Obrigada, Rita. Pra eu usar, entendeu? Porque eu não podia fazer esse vídeo sem estar de branco. O branco, ele representa uma purificação. Então, até a questão de se energizar, o branco, ele absorve com maior facilidade. Então, os rituais são voltados energeticamente para o branco, para que aquilo se perdure dentro da sua matéria, né? O vermelho e o preto também são cores muito fortes dentro dessas religiões, porque cada um dentro dos seus traçados, mas vamos lá, já vou falar de Exu, já vou adiantar. Exu, ele é representado pela cor preta, em sua grande maioria, preto e vermelho, né? O Exu, ele se materializa de uma forma mais próxima a nós humanos.
né? Então, inclusive, a depender da região da África, vamos lá, o Exu ele pode não ser considerado um orixá, ele é considerado um mensageiro e não um orixá. Já outras cultuam ele como um orixá. Então tá, já que tu falou de Exu, 2 pessoas perguntaram se Exu é equivalente ao diabo e outra pessoa perguntou por que existe tanto preconceito com a figura de Exu. Adorei. Primeiro eu vou dizer que Exu é associado ao diabo porque talvez eles tenham mais semelhança com nós humanos, né? Que pra mim, nós humanos é que somos os diabinhos aqui na Terra. Verdade. Os animais concordam. Eu acho interessante, eu gosto muito de falar de mitologia. E a mitologia grega tem lá Ares, que ele é o senhor das travessuras, inclusive associado ao inferno também, mas ninguém tem um pesar tão odioso em cima dele. Mas vocês já refletiram o porquê disso? De verdade. O porquê só o Exu ele é associado com algo ruim, que não é. O Exu ele é o maior guardião de caminhos, ele abre caminhos, ele é o guardião de encruzilhadas, ele tira toda a negatividade dos seus passos, dos seus trajetos. Você é um ser que vai te iluminar, vai te dizer esse é o caminho certo. Fica endemonizando essa figura, eu acredito que tem muito do racismo envolvido a isso. Porque é legal você cultuar lá dos nórdicos o Thor, o deus do trovão, e temos aqui lindamente o nosso Xangô, com o mesmo martelinho ali sendo o deus do trovão, e ninguém para repetir o porquê. Por que não cultuar o nosso e sempre o do outro? Faz essa reflexão, é muito interessante, que você vai encontrar racismo estrutural nela. Mas o Exu, quando você faz oferta para ele, você faz oferta de bebida. É um vício humano, né? Faz oferta de charuto, é um vício humano. Então ele se assemelha a nós. Talvez por isso que muitos interpretem como um comunicador, ele é um mensageiro. Olha, ele tá dizendo, olha, foi aí que eu errei, não segue esse caminho. Entendeu? Vai por outro caminho. Já que tu falou agora, então, que a oferenda pra Exu às vezes é bebida e tudo mais, teve uma pergunta aqui que é: colocar bebida pro santo é um negócio que vem da Umbanda? Que a gente fala muito isso, sei lá, o tempo todo, né? Inclusive aqui no Carnaval de Salvador eu já fui xingada por abrir uma latinha e não despejar o primeiro gole pro santo. Então fala um pouquinho pra gente dessa relação, por que é isso e tal. É exatamente pra abrir caminhos de proteção, né? A gente primeiro é pro santo. E às vezes a gente faz isso sem saber de onde vem, de onde é a origem. E realmente é pra Exu, que como eu falei, é o guardião de encruzilhadas, é o guardião de caminhos. O Exu, inclusive, Lizzie com a série dela Caminhando por Salvador. Se você for na casa de Jorge Amado, tem uma figura de Exu, uma escultura de Exu logo na porta, porque é ele que guarda mesmo. Nenhuma energia negativa entra se Exu tá guardando. Quantos orixás existem? Aonde? Na África foram contabilizados mais de 200, né? 200! Aqui a gente chega a cultuar, dependendo, né, da casa, de 12 a 20 orixás. Entendi. Isso já responde a próxima pergunta, que é se tá faltando algum orixá no dia, que tá faltando muitos. Tem quantos aqui, amiga? São 8. São 8 aqui, são mais de 200 na África. 8 aqui no DIC e mais 4 por fora. Ao redor, né? Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta que não tá aqui. Queria que tu explicasse um pouco o que é o orixá. Então, ele é uma divindade, né? Uma divindade. É uma divindade que representa as forças da natureza. Isso. Nas religiões de matriz africana se associa muito a mar, água, vento, tempestade, raio. Então, todos eles têm uma força representativa. O ato também. O ato da caça, que vem de Oxóssi. O ato da pesca, que vem do Logum-Edé. A Yansan, que é a rainha dos raios, ela tem uma lenda linda do seguinte: ela, com sede de sabedoria, passeou por vários reinos, né? Então, com o Logum-Edé, ela aprendeu a arte da pesca, com Oxóssi a arte da caça, com Exu, ela aprendeu a magia e a feitiçaria. Então, ela aprendeu a se defender se transformando em búfalo ou se transformando em borboleta. Ai, que lindo! A mais linda vem, que é no reino de Ogum. Ela aprendeu a arte da espada, então ela traz uma adaga na sua representação, uma ferramenta. E Xangô, que pra mim é a mais bonita, Xangô deu a ela o poder dos raios, né? De controlar os raios, e deu seu coração. Gente, mas eu amei que é um búfalo e uma borboleta, porque é tipo um animal que impõe, forte, né? Forte, e uma borboleta, que é um animal que fluida, isso. Ela lindo voa, demais. ela é livre. Yansan é livre.
Já me arrepio quando Eu acontece também. isso. Todo orixá, ele também tem a sua representação em forma de animal, né? Como eu falei de Yansan, o búfalo, e a borboleta é seu chumaré, que é através das cobras. E a associação da força da natureza dele é o arco-íris. Turistas podem participar das rodas de Umbanda, acredito que seja dos rituais, né, das festas? Então, as casas de Umbanda são sempre abertas, tem reuniões que são abertas para as pessoas. Agora, não é turismo, né, gente? Você chegar lá e tirar foto com o orixá. Não é bem assim, né? Você vai conhecer aquela religião. Mas é muito interessante, tipo, estando em Salvador, cara, procura, assim, de coração aberto pra conhecer. Porque eu tenho muita teoria de que a gente tem muito preconceito por isso, sabe? Porque ficam escondendo e pintando de uma coisa muito feia e tal. Tem medo do que não conhece, na verdade. Tem medo do que não conhece, exatamente. Chega lá de coração aberto pra conhecer mesmo, sabe? Com respeito, óbvio. Dá uma pesquisadinha antes, ver que roupa você deve usar, o que você deve fazer ou não. É branco, já quer fazer. O que você deve fazer lá dentro, o que pode, o que não pode. Acho que isso é uma regra que eu vejo as pessoas fazerem muito pouco, que deveria valer pra qualquer lugar, cara. Vai visitar um país, pô, dá uma olhada na cultura daquele país, sabe? O respeito à diferença cultural é muito importante. Total, né? Independente total. de onde você se siga. Como tu lida com o eventual sacrifício animal em rituais? Você come peru no Natal? Você come peixe em Páscoa, né? Páscoa. Páscoa com peixe? Então, é assim, mesma forma. Sacrificar em religião, como é que se faz na Páscoa, né? Você não come carne, você vai comer o peixe ali. É a mesma coisa para o candomblé, você está alimentando. Você não só alimenta espírito, como você alimenta pessoas também. Porque nas reuniões você come daquela própria comida que é feita, né? Você tem a produção por orixá, mas você come ali também. Então, é mais uma forma, eu acho, de endemonizar essa religião. Total. Mas você aceita em outras esses tipos de sacrifício, porque não deixa de ser, né? Você tá comendo, você não tá comendo para subsistir, gente. Você tá comendo porque você gosta. Né? É diferente na religião. Por exemplo, esse dique aqui é um grande local de oferenda, né? Porque é água doce, então o Oxum vem ser cultuado aqui. Entre outros orixás podem ser feitos as suas oferendas, né? Aqui próximo. O que é aquilo ali? Feijão? É feijão fradinho. Feijão fradinho. Eu só não sei se é alguém guardando ou se realmente é oferenda. Todos os orixás têm festas no seu dia? Bom, todos não, gente, são 200. Então, assim, os orixás têm os seus dias da semana de representativos. Por exemplo, todo mundo sabe e você vai ver uma grande quantidade de pessoas aqui em Salvador, às vezes nem sabendo por que usa vermelho na quarta-feira e branco na sexta. Mas Yansan e Xangô, que usam o vermelho, trazem o vermelho, né, nas suas forças, eles são as quartas-feiras cultuados e as sextas Oxalá. Não quer dizer que vai ter festa todo dia, né? Sim. Mas são os dias representativos dele. Mas existe também ao longo do ano os festejos em relação a esses orixás, muitas vezes coincidindo com as datas dos católicos, né? Mas não necessariamente. Não necessariamente, entendi. E aí tem a do Bonfim, que é qual mesmo? É o Oxalá. Oxalá, que é uma das maiores, eu acho. É a maior que tem em Salvador? É, amanhã, logo depois vem Iemanjá. Massa. Porque é muito interessante o quão sincretismo tem ali, né? O sagrado, literalmente, o sagrado e profano tomando conta do coração do baiano, né? Porque você tem o culto ecumênico às 7 da manhã na igreja, né? Então, várias religiões vão lá, dão a sua palavra e logo em seguida se segue até a Colina Sagrada, que é a Igreja do Bonfim, onde ela fica. E o ritual é as baianas seguirem à frente, porque elas lavavam as escadas. E nesse ato lá da época da escravidão, nesse ato das escravas lavarem as escadarias de uma igreja, elas estavam cultuando ao seu orixá. Então isso se permaneceu. Aqui é muito forte ainda essa tradição. Arrepiada de novo. Hoje as baianas, elas também são patrimônio cultural da Bahia, mas elas são valorizadas, né? E hoje, porque antigamente não era permitido nem a entrada delas, hoje se tem esse abraço, né, às baianas, e elas são muito importantes nesse desfile. E aí a imagem do Senhor do Bonfim segue até a colina, né, de lá da Conceição da Praia até a colina, ela retorna à sua casa. Então, esse aceito da nossa religião, né, de matriz africana, junto ao catolicismo, é muito forte aqui. Sim. A Lizzy foi
na igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E é Missa muito mais lindo. linda que já vi na minha vida. Nossa, vou botar umas imagens também. É muito Coisa mais bonito. linda. É a expressão, assim, o máximo que eu já vi de sincretismo, assim. É uma mistura, é uma missa católica, mas com muita coisa, a música, as baianas, o dançar, os instrumentos, enfim, muita coisa da cultura africana. Na assim. verdade, foi uma igreja construída por escravos e para escravos. E aí eles mantinham a religiosidade deles dentro da igreja. E a Maravilhoso. gente incorporou isso. E é uma igreja com batuque mesmo. É isso, batuque. E aí, última pergunta. Pelo contexto social em Salvador, existe menos preconceito com as religiões de matriz africanas? Lógico que não, né? Aqui as coisas são muito veladas, por causa justamente que a gente não conversa sobre a miscigenação, a gente não conversa sobre o sincretismo. Então, é tudo muito velado. Do mesmo jeito que o Sul endemoniza Exu, aqui também se endemoniza, né? Muito embora a gente vive e respire isso. Tem essas demonstrações mais claras. As pessoas aqui, eu acho que elas não baixam a cabeça. Então, às vezes, a gente não é que não exista, é que ela tá já velada. Então, das duas, uma, as pessoas se encolhem ou a gente vai e toma, e peita. E ela aí, às vezes, conscientiza, né? Sim. Então, quando há diálogo, Sim. há mais compreensão, talvez. O que eu vejo muito é que no Sul tem esse preconceito, esse racismo, porque é racismo mesmo, e a gente não tem tanto contato. Então é o racismo, e assim, o racismo tá aqui, tá na minha cabeça, ele não costuma ir para a rua, porque não tem a demonstração para eu demonstrar o meu racismo, entende? Eu tenho menos esse momento. Aqui é esse racismo velado no dia a dia, a todo momento, o tempo todo, porque você tá dando de cara com as culturas e religiões africanas o tempo todo, onde você passa. É que a gente esfrega na cara, gente. É isso, a diferença é essa. E aí o racismo acaba aparecendo também, né? Quando vocês têm embate no Sul é muito mais escancarado, porque não há tantos subtons de pele e não há a cultura afro lá tão forte como nós temos aqui. A cultura lá é outra e todo mundo acha bonitinho, né? O Oktoberfest, Exatamente. A festa holandesa também. Mas, aquela, St. Patrick's Day, né? Sim, da Irlanda e tal. Então, por que não adorar a nossa também, que é a matriz africana, que é muito forte? Não sei se tem mais alguma coisa que tu queria falar, que ficou de fora. Não? Acho que não. Também acho que não. Acho que foi bem completo. Muito obrigada por terem vindo até aqui. Podem deixar perguntas nos comentários, depois eu obrigo vocês a responder, né, amiga? Numa live. Quero live. Bora fazer live. Curte o vídeo, compartilha, pra que todo mundo comece a conhecer um pouquinho, né? Acho que a gente trouxe aqui, assim, um apanhado geral, né? Um pouquinho de cada coisa. Nossa, tem tanto a falar, mas não, e tem não muito cabe. mais coisa. Não cabe no videozinho. E eu acho que serve esse vídeo, eu espero, do fundo do meu coração, que sirva esse vídeo pra vocês terem vontade de conhecer. E aí, cara, vai pesquisar, pode perguntar pra mim, eu não vou saber responder, mas eu tenho amigas maravilhosas. E assim a gente vai começando a espalhar um pouco mais essa cultura que é tão nossa, né? Enquanto brasileiros. Podem vir pra Salvador, todo mundo convidado. Obrigada, gente. Até o próximo.